Você já ouviu falar nos assassinatos de Long Island, nos Estados Unidos? Esse caso aconteceu em 2010 e até hoje causa muitos rumores e conspirações na internet e por toda a parte do mundo. Até hoje ele nunca foi resolvido. A Netflix recentemente lançou um filme que se chama The Lost Girls, contando um pouco da história desse caso, mas muitos detalhes ficaram de fora e é isso que eu quero mostrar para você hoje. Se você estiver curioso para essa história, fica até o final que a gente vai conferir realmente o que aconteceu. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, esse é o Conspirando os Fatos. Tudo começou no dia 1º de maio de 2010, com o sumiço repentino de Shannon Gilbert, uma garota de programa de 24 anos. Ela foi vista pela última vez às 5 da manhã, quando saía da casa de um cliente, em Oak Beach, um condomínio fechado de 72 casas no condado de Suffolk. Esse cliente se chamava Joseph Brewer, um solteiro de meia idade que já era conhecido por se relacionar com garotas de programa. O motorista dela ligou para Joseph às 5 da manhã para levá-la de volta à sua casa em New Jersey, mas quando de repente ela saiu correndo pelo bairro, apertando campainhas e pedindo ajuda desesperadamente. E antes do sumiço dela, ela ainda conseguiu ligar para a polícia, desesperada, e dizia que tinha alguém tentando matá-la. Em dezembro daquele mesmo ano, um policial chamado John Malia e seu cachorro Blue encontraram o cadáver de uma mulher dentro de um saco de aninhagem enquanto patrulhavam a Avenida Parkway. Essa mulher foi identificada como Melissa Barthelemy, também uma garota de programa de 24 anos. Alguns dias depois, mais 3 corpos foram encontrados na mesma região de Ocean Parkway. Isso não seria uma coincidência macabra, mas seria sim a ação de um serial killer. Essas outras vítimas também eram garotas de programa que ofereciam seus serviços no Craigslist. Maureen Brainerd Barnes, de 25 anos, Megan Waterman, de 22 anos e Amberlynn Costello, de 27 anos. Todas haviam sido estranguladas e seus corpos embrulhados em sacos de aninhagem antes de serem jogados ao longo da Gilgo Beach. Então investigações começaram em Gilgo Beach, mas logo se expandiram até o condado vizinho de Nassau, onde vários restos mortais foram encontrados, mas dessa vez as partes dos corpos pertenciam a 2 mulheres, um homem e um bebê. Somente um dos corpos foi identificado. Era Jessica Taylor, de 20 anos, uma garota de programa. O corpo dela estava completamente desmembrado. O corpo do homem estava com roupas femininas. Acreditava-se que era uma jovem trans asiática. A da bebê, que tinha apenas 16 a 24 meses, não tinha trauma nenhum, mas estava embrulhada em um cobertor. Pelos testes de DNA, eles chegaram à conclusão que a bebê era filha da mulher, que também estava morta, mas não tinha sido identificada. Todas as vítimas, posteriormente as adultas, também foram identificadas como garotas de programa. Mais 7 vítimas passaram a ser consideradas, incluindo Peaches, uma mulher negra que tinha uma tatuagem de pêssego no seio esquerdo. Ela teve seu torso encontrado em uma lixeira em 1997. Outro torso foi encontrado, agora com uma tatuagem de cereja também no seio. Eles apelidaram ela de Sherry. Posteriormente, os corpos de 2 garotas de programas também foram encontrados em 2008. No dia 13 de dezembro de 2011, os restos mortais de Shannon Gilbert foram encontrados, aproximadamente a 800 metros do local do desaparecimento, onde várias roupas dela também tinham sido encontradas uma semana anterior. O corpo dela estaria numa enorme poça de água salgada, já em avançado estado de decomposição. Na versão da polícia, Shannon teria sido morta por afogamento acidental e não teria sido assassinada. A mãe de Shannon, Mary Gilbert, nunca aceitou essa versão da polícia, então ela decidiu contratar um advogado e entrou em processo contra a polícia de Suffolk. Então, finalmente, em 2014, ela conseguiu autorização para fazer outra autópsia na garota. Essa autópsia foi concluída por Dr. Michael Baden. Ele teria encontrado danos no osso hioide no pescoço de Shannon. Esses danos sugerem estrangulamento. E ele também não concordava com a versão da polícia de afogamento, porque o corpo de Shannon foi encontrado com a cabeça virada para a água, e isso não é normal em vítimas de afogamento.
Em junho, o corpo de Natalia Jugo foi encontrado também em Jugo Beach. Ela era uma garota de programa que vivia no Queens. Ela teria dirigido seu Toyota Prius até Ocean Park por volta de 4 da manhã. E exatamente como Shannon, ela desapareceu, deixando somente traços de roupas e outros pertences caídos, incluindo sua carteira. O outro corpo foi de uma mulher asiática, também seria uma garota de programa e, curiosamente, estaria usando um colar de ouro maciço de 22 quilates e o pingente seria um porco. Ela foi encontrada em Oyster Bay, era outra cidade, outra vila que também era uma cidade praiana. Como todo caso não resolvido, esse caso levantou vários suspeitos. O primeiro foi Joseph Brewer, o cara que teria contratado os serviços de Shannon. Ele admitiu ter a contratado, mas disse que ela tinha ficado 3 horas somente na casa dele antes de ter um ataque de pânico e sair correndo. Um vizinho de Brewer, que se chamava Peter Hackett, era um médico e ele seria uma das pessoas que teria encontrado Shannon. Ela teria batido em sua casa, apertado a campainha pedindo ajuda, e como ela estava em estado de pânico, este médico teria medicado Shannon e depois a deixado partir. Ele chegou a admitir que ele realmente medicou Shannon, mas depois não fez mais nada, deixou-a partir. Ele também teria ligado para a mãe de Shannon 2 vezes, 2 dias depois do desaparecimento dela, dizendo que ele tinha uma casa, uma associação que ajudava as garotas perdidas e que ele queria ajudar Shannon. Depois disso, ele cortou o contato com a mãe de Shannon e ele, no começo, negou essas ligações, mas depois a polícia admitiu que ele tinha feito as ligações. O terceiro suspeito seria John Beatroff, que teria sido condenado por ter matado 2 prostitutas 20 anos atrás, mas ele estaria preso agora, então por isso que a polícia acabou descartando as possibilidades, porque não bateu as datas dos crimes, então os 3 suspeitos acabaram sendo descartados. A polícia agora procura por um assassino que deve ser um homem bem educado, por volta de 30 a 40 anos, que trabalhe em algum lugar que tenha fácil acesso a sacos de linhagem, porque todos os corpos foram encontrados basicamente em sacos de linhagem. Esse homem também conheceria essa região, por isso que ele deixaria os corpos somente no inverno, ele mataria elas antes, mas depois, quando estava no inverno, ele deixava os corpos na praia, porque sabia que tinha muito menos movimento. Outra suspeita da polícia é que esse assassino até possa trabalhar na polícia, ou pelo menos tenha alguns amigos que trabalhem na polícia, e ele seria muito bom com tecnologia. O assassino teria um método muito cruel. Ele ligava para as vítimas. Um caso que ficou conhecido foi a vítima, a Bartolomea Melissa. Ele teria ligado o celular dela para a irmã de Melissa e perguntava para Melissa: você sabe o que sua irmã faz? Ela é uma prostituta, por isso que ela morreu. E agora você que tem que ficar esperta, porque a próxima é você. Então ele fez mais de 10 ligações para Amanda, era o nome da irmã de Melissa. A polícia começou a tentar rastrear essas ligações e eles quase conseguiram, eles não conseguiram pegá-lo, mas eles descobriram que a ligação estava vindo de uma cidade que ficava aproximadamente 17 quilômetros de Jugo Beach. Este caso até hoje gera muitas conspirações. Muitas teorias levantam a possibilidade de tráfico sexual, que essas meninas teriam sido mortas porque fariam parte de um esquema de tráfico sexual, mas elas estavam tentando sair do esquema, por isso teriam sido assassinadas, queima de arquivo. Mesmo o comissário de polícia James Burke, que tomava conta daquela região, ele pediu demissão em 2017 e logo depois ele foi investigado e foi preso, porque ele teria sido acusado de abuso de autoridade por ter agredido um dos suspeitos de roubar sua mochila. Ele também teria se envolvido com uma traficante de drogas que vendia drogas no seu recinto, até mesmo dentro da delegacia que ele gerenciava. Essas mesmas teorias também dizem que ele teria atrasado as investigações e que ele teria tentado impedir o FBI de começar a investigar o caso. Há outras teorias que um empresário chamado James Bissett, ele morava naquela região em Oak Beach e ele seria o assassino. Ele cometeu suicídio em 2011, disseram que ele não teria aguentado a pressão, então ele se suicidou. Outra teoria acredita que os assassinatos estão ligados a um culto satânico.
e essas vítimas seriam parte de algum sacrifício. A última teoria lembra um pouquinho do filme De Olhos Bem Fechados do Stanley Kubrick, porque seriam prostitutas que estariam envolvidas com orgias, e nessas orgias, nessas festas, teriam muitas pessoas influentes. Então, essas meninas seriam mortas para fechar a boca e não poder revelar o segredo dessas festinhas. A investigação ainda continua e não tem nada de concreto. Uma das únicas coisas que sabemos é que provavelmente o assassino esteja solto. Mas a tragédia na família de Shannon não acabou por aí. A mãe de Shannon, Mary Gilbert, ela foi assassinada pela sua própria filha, a Sarah, que era irmã de Shannon. A Sarah, ela é esquizofrênica. Ela teve um ataque de pânico, um ataque esquizofrênico, pegou uma faca e esfaqueou Mary até a morte. Sarah foi condenada a 25 anos de prisão por assassinato no 2º grau. Essa história é realmente trágica e muito triste, e até hoje não teve uma solução. Esperamos que um dia eles achem um assassino. Mas eu quero saber de você. Você conhece alguma outra teoria sobre esse caso? Você escutou falar? Você leu alguma coisa? Não esqueça, deixe seu comentário, tá bom? Muito obrigado por ter ficado ao final. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima, gente.